E hoje, 1º de janeiro de 2023, quantas retrospectivas você já viu aí, hein, nesse dia? Quantas coisas você já teve revisando? Quantos aplicativos, quem sabe, você até já usou para montar a tua retrospectiva? Eu amo ver retrospectivas. A retrospectiva que a nossa equipe fez do que a gente viveu o ano passado aqui na vida ficou incrível. Olha a palavra aí, incrível. Ficou demais. Porque nós vivemos tudo isso. E vocês que estavam lá, eu tenho certeza, um monte de gente repostou, falando do que nós vivemos juntos, como família. Foi maravilhoso. Mas melhor do que ver retrospectiva, é saber. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para você qual a tua expectativa para 2023, eu vou ouvir coisas maravilhosas. Sabe por quê? Porque melhor do que ver retrospectiva, é saber que Deus tem grandes coisas para o meu e para o teu futuro. Que Ele tem grandes coisas para fazer, não somente nas nossas vidas, mas também através de nós. E hoje eu vou falar um pouco de alguns assuntos que muitas vezes a gente não gosta tanto, principalmente num culto, para começar o ano com expectativa. Mas se eu for colocar um título para a mensagem de hoje, esse título seria: quanto para baixo nós podemos crescer? Porque o Senhor vai nos usar, vai nos abençoar, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter fundamento. Nós precisamos ter raízes. Nós precisamos estar fortalecidos. E nem sempre o que a gente vai viver é aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente sonhava, aquilo que a gente desejava. Muitas vezes a gente vai estar vivendo dificuldades e aprendendo com elas. Vamos estar vivendo adversidades, vamos estar nos fortalecendo com elas. Desde que eu comecei a treinar com o Cezinha, eu vi o que é enfrentar dificuldade para conseguir ficar forte. Eu já falei para ele, eu conversei com algumas pessoas, que eu vou falar para o Cezinha que eu não quero competir. Eu estou indo lá só porque eu quero saúde, cara. Já vou estar levantando um carro. É carga em cima de carga, mas eu nunca tive tão bem, eu nunca me senti tão bem fisicamente depois que eu comecei a fazer isso. Mas sempre era com resistência, sempre é com peso contrário, sempre é com dificuldade. Eu gosto muito de um autor que chama John Maxwell, e ele fala de algo chamado momentum. Momentum é quando parece que tudo dá certo. Quando as coisas começam a acontecer, e a gente viveu muito isso nesses últimos 6 meses. Algumas pessoas da nossa equipe falam isso, inclusive no grupo de liderança. Pastor, acho que se a gente colocar um torneio de peteca, a gente vai ver salvação lá. Porque tudo que a gente faz hoje, parece que a presença do Senhor está. Parece que existe propósito. Muita gente olha para a gente e fala: cara, mas vocês são estrategistas incríveis. Posso te dizer que Deus tem levado a gente muito além do que a gente tinha pedido ou pensado. Porque a gente está vivendo um momento. E uma maneira da gente experimentar e explicar momento, John Maxwell escreve isso naquele livro 5 Níveis de Liderança. Quando ele está falando de uma locomotiva gigante, aquelas bonitonas, enormes. Que quando a gente vai lá para Michigan, com os calaços a gente conhece na visita que a gente faz turística lá. Você já viu uma locomotiva dessa parada? E as pessoas vêm e colocam um calço, um pedacinho de madeira ou de algum tipo de material rígido, que faz com que aquela locomotiva fique parada, com que ela fique calçada, apoiada. Um calço pequenininho, irrisório se comparado ao tamanho da máquina, ao tamanho da locomotiva. Mas se você ligar aquela locomotiva e tentar sair do lugar sem tirar aquele calço, você não vai conseguir mover aquele veículo. E por isso que muitas vezes nós vemos pessoas falando: poxa, mas tem tudo para dar certo. Eu tenho o conhecimento, eu tenho as condições, eu tenho os recursos. Por que que a coisa não acontece? Momento. Ao mesmo tempo, quando você pouco a pouco, com insistência, com persistência, você não para, e você começa a caminhar, você começa a colocar essa locomotiva em movimento, e você começa a ganhar velocidade, chega um momento que você está andando numa velocidade que nem você acredita como você está andando daquele jeito, e colocam inclusive obstáculos diante dessa locomotiva. E quem gosta de filme aqui, já consegue visualizar aquela cena com aquele carro no meio da linha, e um trem vindo e arrebentando aquele carro no meio. Um obstáculo muito maior do que um calço que pode ser colocado na roda. Mas quando você está vivendo favor, quando você está vivendo o momento, quando você está vivendo o propósito, parece que nada te para.
Mas momento não é não ter problemas, mas sim não permitir que eles te parem. Quem sabe esse ano você enfrentou dificuldades enormes. Quem sabe você passou por problemas, como a Érica já disse aqui ontem, quando a gente estava lá em casa falando sobre isso. Muita gente dizendo, foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Mas você está aqui de pé, porque o Senhor está com você. E nada vai te parar, nada vai te impedir de viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Hoje em dia quem se destaca na nossa sociedade, na realidade, são pessoas que conseguem solucionar problemas. São pessoas que não param diante de dificuldades. E se a gente for ouvir a história aqui de todo mundo, de muitas pessoas que estão aqui, nós vamos ouvir que o começo foi difícil. Que no início as dificuldades eram grandes, mas você não parou, você continuou, você confiou e você está vivendo hoje aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E mais uma vez eu posso te dizer que isso é só o começo. E é interessante porque quando a gente conhece a palavra do Senhor, ela me indica e ela me traz solução, me traz respaldo, me traz fortalecimento em qualquer situação que eu possa estar enfrentando, porque a palavra me diz, quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, ela não diz se você passar, ela não está falando que é algo que pode acontecer ou pode não acontecer, ela está dizendo vai acontecer, as dificuldades vão vir. As adversidades vão acontecer. Isaías 43 é claro quando diz isso. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque Ele está com a gente. Será que você consegue perceber isso, a presença do Senhor sobre a tua vida, em cada situação, em cada relacionamento, em cada realidade que você tem vivido? Porque é a presença dEle que vai fazer a diferença naquilo que você está envolvido hoje. Não são as circunstâncias que precisam te dirigir. Não são os problemas que você está enfrentando que vão te dizer se o Senhor está ou não está na tua vida. Qual é a promessa que existe sobre você? E qual é a realidade que você tem vivido? Não fuja daquilo que o Senhor está te permitindo enfrentar, mesmo porque Ele não te permitiria uma carga maior do que a que você poderia suportar. Quem foge não sabe para onde vai. Quem foge não sabe o que faz. Só colhe os frutos quem não desiste. Deus nos levanta, aonde muitas vezes a gente se frustra, aonde muitas vezes os nossos sonhos morrem, aonde muitas vezes as nossas expectativas não são alcançadas, porque para Deus não existe acaso, existe um plano maior, existe um propósito que Ele tem para as nossas vidas. Efésios 1:4 diz o seguinte: antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos, por meio dEle, da nossa união a Cristo por meio dEle, a fim de pertencermos somente a Deus, e nos apresentarmos diante dEle sem culpa, por causa do seu amor por nós. Para Deus não existe acaso. Por isso, mais uma vez, eu quero te perguntar, o quão para baixo você quer crescer? E parece algo aqui totalmente controverso, mas a palavra do Senhor me indica e me fala sobre isso em algumas ocasiões. E eu quero ler com vocês aqui agora Efésios 3. Isso aqui poderia ser um texto áureo para esse ano que está começando. Quando eu li esse texto, isso queimou no meu coração de uma maneira. Efésios 3, a partir do verso 14. Quando ele diz o seguinte: por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que a riqueza da sua glória, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Não sei se é o que você esperava. Tem gente que quer promessa de prosperidade material. Tem gente que quer promessa de que tudo vai dar certo, de que tudo vai acontecer. Mas o que a palavra está me dizendo e o que queima no meu coração é para que você, durante esse ano, se torne espiritualmente forte. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro que vocês tenham raízes e alicerces no amor,
para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. É exatamente isso que a gente já começou a viver. É exatamente isso que a gente sente no nosso coração, e não é uma pessoa ou outra, mas várias pessoas já estão aqui nesse lugar, onde nós estamos experimentando esse crescimento, onde nós estamos experimentando essa revelação de quem Cristo é em nós. Quantos de nós começamos a viver isso diante de frustrações, decepções, quando nós chegamos no nosso limite, quando nós entendemos que nós não podíamos mais? Se você está experimentando isso, eu quero te dizer que você está no lugar certo, porque você vai ter um ano incrível, porque a presença do Senhor vai crescer como nunca na tua vida. Porque a vontade dEle vai se manifestar sobre a tua casa. Porque vocês vão começar a viver coisas que quem sabe vocês nunca tinham pensado viver, mas era a vontade que o Senhor tinha para vocês, porque Ele trouxe vocês para cá com um propósito. Ele trouxe vocês para cá com uma missão. Não é para assistir aos domingos à tarde um grupo animado, feliz com o que o Senhor está fazendo. É para que você também esteja cheio da presença do Senhor, feliz de receber aquilo que Ele tem na tua vida e experimentar essa vontade perfeita, não só para você, mas para outros através da tua vida. Como é bom quando a gente cresce nisso, quando a gente cresce nesse chamado. Quando a gente fala de crescimento, é gostoso de pensar, né? Enquanto a gente crescia. Vamos comparar com o nosso crescimento físico mesmo. Uns cresceram mais, outros cresceram menos. Gosto de falar isso por causa da minha irmã aqui, porque pensa alguém que se frustra, ela fala, não tem problema eu ter minha altura, o problema é ter um irmão com 1,90 m. Era igual eu com meu pai, eu falava, não tinha problema eu ser careca, o problema era ter um pai topetudo. Né? Aí é difícil, né, Marco? Quando você olha para o pai, você fala, não, está tudo certo, né? A genética e me puxou o tapete. Mas, poxa, o pai com topetão e o filho sem cabelo. Então, muitos de nós simplesmente crescíamos. Não precisava se preocupar com nada. Simplesmente estava maior e maior a cada ano, a cada estação. Encontrava com a família e fala, uau, como você está grande. Como você cresceu. Teus amigos, teus parentes te encontravam e diziam, uau, cresceu demais de lá para cá, hein? Ontem mesmo encontrei uma pessoa e falei, cara, cresceu demais esse menino, filho de um amigo. Porque simplesmente acontecia. Mas é interessante como hoje as realidades que a gente vive são tão diferentes. E como é gostoso, né? Como era gostoso quando a gente via isso acontecer, mas muitas vezes o que a gente está experimentando hoje é tão diferente. Mas eu quero te dizer que aquilo que nós estamos experimentando e os processos que o Senhor tem nas nossas vidas, na realidade estão nos preparando para coisas maravilhosas que nós ainda não entendemos e não vimos, mas a palavra do Senhor me garante que eles vão acontecer. E eu quero começar dizendo isso, que Deus habita onde existe devoção. A partir do verso 14, nesse capítulo 3, diz o seguinte, por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele por meio de seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Mas Ele está dizendo, olha como começa, eu me ajoelho diante do Pai. Existe devoção, existe entrega, existe dedicação. Quantas vezes a gente está olhando e vivendo coisas falando, poxa, mas eu não sei por que isso está acontecendo comigo. E é interessante porque a gente não percebe, mas as pessoas que estão à tua volta conseguem ver a que e a quem você tem devoção. Quando eu te observo, eu consigo entender
onde você está entregando a tua devoção. É uma loucura, é interessante pensar nisso. Mas como a gente ficou receoso em fazer um culto no dia 1º de janeiro. Porque a gente pensava, poxa, será que alguém vai vir? E fomos além, a gente começou a soltar para algumas pessoas e o pessoal falou, não, eu não vou estar. Dia 1º de janeiro? Como é que assim eu vou estar na igreja? E é interessante como a gente não percebe, né? E a gente olha e fala assim, mas como assim? Eu sou tão bom, por que comigo não acontece? Por que as coisas comigo não andam? E eu quero te dizer mais uma vez que Deus habita onde existe devoção. E é por isso que todo começo de ano, nós começamos, e já se prepara para isso, porque daqui 2 semanas nós vamos começar o nosso jejum com toda a igreja, durante 21 dias. Nós vamos estar jejuando, nós vamos estar buscando a presença do Senhor, sabe por quê? Porque a gente quer tirar do nosso caminho tudo aquilo que nos impede de focar naquilo que Deus tem para nós. Porque existe hoje sim muita distração nas nossas vidas, existem muitas situações que querem nos afastar da presença do Senhor, existem muitas propostas que estão sendo feitas para nos esfriar nesse relacionamento com Deus, que muda simplesmente tudo. Quando existe devoção, Deus passa a viver em nós e não simplesmente a estar com a gente em determinadas situações, quando a gente está no sufoco ou quando a gente está enfrentando problemas. Quando existe devoção, não tem mais como separar, não tem mais como celebrar longe daquilo que Deus tem para a minha vida. Não tem como você falar, mas não, mas esse dia é para mim, isso eu vou fazer só o que eu quero fazer e eu sou feliz fazendo a vontade do Senhor para a minha vida, vivendo o plano dEle para mim, porque Ele está aí onde existe devoção, Ele passa a viver em mim. E quando eu entro nessa questão de Deus vivendo em mim, eu gosto muito de comparar com coisas práticas do dia a dia. Você já mudou para aquela casa nova ou né, entrou no seu apartamento novo? O Vitor está para entrar no dele. Faz 1 ano a gente entrou na nossa casa nova. Às vezes é o marido, mas normalmente é a mulher quem faz isso, né? E ela chega e ela quer mudar tudo de lugar. Quantas vezes eu falava para a Erika, mas está bonito do jeito que está. Não, mas eu não quero assim. E quando a casa era alugada? Não, põe um monte de quadro aqui. Eu falei, a casa não é nossa, eu vou encher de buraco a parede. E eu já penso, né, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vou ter que sair, vou ter que tapar todos os buracos. Não, mas quer mudar tudo, quer mudar tudo. Por quê? Porque a gente quer se sentir bem na casa. A gente quer se sentir à vontade, a gente quer se sentir em casa. E quando eu tenho devoção e o Senhor passa a viver em mim, acontece a mesma coisa, porque Ele entra e Ele vê coisas na tua vida que não fazem com que Ele se sinta bem em estar lá. E você começa a sentir esse incômodo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu já não consigo entrar em determinados lugares? Por que eu já não consigo participar de determinados ambientes? Por que eu já não consigo mais andar com determinadas pessoas? Por que eu já não consigo falar de determinados assuntos? Porque Ele habita em você e Ele está movendo aquilo que precisa ser movido dentro de você, para que Ele se sinta em casa dentro de você, para que Ele se sinta bem dentro de você. E você tem 1 ano começando agora diante de você, e você vai ter escolhas que você vai poder tomar durante esse ano, e o Espírito Santo, eu tenho certeza, que já está falando ao teu coração. E se você quer viver algo que você nunca viveu antes, faça coisas que você nunca fez antes. Aleluia. Para que Ele se sinta bem dentro de mim, dentro de você. Será que você consegue visualizar isso acontecendo aí dentro de você agora? Quantas vezes isso gerou conflito? Quantas vezes isso gerou inadequação? Quantas vezes você falou, poxa, mas o que está acontecendo dentro de mim? Eu deveria estar feliz, eu deveria estar bem. Mas o propósito do Senhor na tua vida tem falado alto, e Ele quer que você viva isso. Ele quer que você experimente isso nesse ano, como a gente fala sempre aqui. Não é um ou outro, mas é uma igreja dedicada àquilo que o Senhor tem para nós aqui nesse lugar. É uma igreja dedicada a impactar a vida de outros e ver salvação. E o Senhor está morando dentro de nós, o Senhor está morando dentro de você, e Ele quer mudar
Ele quer transformar situações, Ele quer mudar realidades. Eu tenho certeza que esse ano não vai ser a mesma coisa dos anos anteriores, porque o Espírito Santo que habita em você vai te levar a viver aquilo que você jamais havia experimentado. Além disso, além de Deus habitar onde existe devoção, eu quero dizer, segundo esse texto que a gente acabou de ler, que Deus sempre vai fazer quando Ele encontra alguém através de quem Ele possa fazer. Versículo 20 e 21 diz o seguinte: e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja, por meio de Cristo, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. E a gente fala sempre disso, né? Além daquilo que eu pedi, além daquilo que eu pensei. Mas isso acontece porque o seu poder, o poder de Deus, está agindo através da minha vida, está agindo através dos meus processos, está agindo através das minhas dores, está agindo através das minhas lutas. Deus quer fazer algo lindo através de cada um de nós que estamos aqui. E eu posso te dizer com toda certeza que Ele está te preparando para que isso aconteça. Ele está te preparando para que essa seja a realidade que você vive. Deus tem poder para fazer qualquer coisa e Ele quer nos usar para que isso aconteça. É interessante como o Senhor nos mostra, muitas vezes, através de situações simples. E eu estou lembrando agora do Ivan, há uns anos atrás. Um dia eu pedi para ele, porque eu sempre peço para o pessoal da liderança, né, subir aqui, nos ajudar na direção do culto, uns fazendo host, outros ministrando oferta. E um dia eu conversei com o Ivan, e esse foi um testemunho que ele contou várias vezes na liderança, e foi algo muito lindo que a gente viveu, porque naquele momento ele não aceitou, porque ele disse que estava com a agenda corrida, e não tinha tempo para se preparar, e não conseguia. E a gente vinha falando naquele tempo sobre a expansão do reino de Deus, e que o reino de Deus está sempre crescendo, que ele não para de crescer, eu subindo ou eu não subindo, eu participando ou eu não participando, o reino de Deus está sempre crescendo. E foi interessante porque ele falou que não, mas ele tinha algo no coração para falar. Ele tinha uma palavra que o Senhor tinha colocado no coração dele, e ele não veio, e outra pessoa subiu para falar, e a pessoa que subiu para falar, falou exatamente o texto que o Senhor havia colocado no coração dele. E naquele dia ele entendeu, vai acontecer, eu participando ou não. Vai acontecer, eu dizendo sim ou não. E eu entendo, lendo essa palavra de Efésios 3:20, que Deus sempre vai fazer quando Ele encontra alguém, através de quem Ele possa fazer. O Senhor está te olhando agora, o Senhor está sondando o teu coração agora. E Ele quer te usar, Ele quer manifestar a presença dEle sobre você. Eu não vou te dizer que é fácil, eu não vou te dizer que vai ser tranquilo. Não, é desafiador. Muitas vezes é muito difícil. Quantas vezes quando o Senhor me falava dessa igreja, eu falava, Senhor, mas como é que o Senhor vai fazer comigo? Eu posso atrapalhar demais todo esse processo, eu não tenho nada disso que é necessário, que o Senhor precisa para um líder de uma igreja. Naquele momento eu nem desejava isso. Já contei isso para vocês algumas vezes, não era o que eu queria. E tudo que eu colocava diante do Senhor eram as minhas impossibilidades. Sabe Moisés? O Senhor falando para ele, vou liberar o povo. E ele só mandando os e se? Não, mas e se Faraó não me escuta? Mas e se ele não libera? Mas e se? E quantas vezes hoje nós somos essas pessoas que estão colocando os e se's diante do Senhor. E falando, não, mas não consigo, não chego, não entendo. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos encontre aí dispostos, disponíveis a vivermos aquilo que Ele tem para nós aqui nesse lugar. Porque enquanto eu falei cis, enquanto eu falei que não conseguia e que não dava, eu não vivi nada. Mas no momento que eu deixei a minha vontade de lado e me entreguei para que o Senhor fizesse a vontade dEle, a vontade dEle se manifestou de uma maneira como nunca antes havia acontecido. Que o Senhor nos dirija. Eu preciso da presença do Senhor. Eu preciso da direção do Senhor na minha vida. E nesse ano que está começando, falando aqui rapidinho, nós vamos precisar de algumas coisas muito importantes. Você vai precisar de paz. Você vai precisar de paz. E existem grandes 3 ladrões de paz.
O primeiro deles, relacionamentos interpessoais. É isso aí mesmo. Pessoas que tiram a tua paz. E que você vai precisar aprender a lidar, que você vai precisar amadurecer, que você vai precisar crescer nesses relacionamentos, para que isso pare de ser um ladrão de alegria, um ladrão de paz na tua vida. Outra coisa que rouba a paz, dívidas financeiras. Quanta gente sem paz por causa de dívidas, por causa de situações econômicas, por causa de decisões mal tomadas, por emoções mal administradas. E outros que não têm paz por situações espirituais. E seja qual for algum desses itens que esteja tendo algum tipo de influência na tua vida, eu quero te dizer que muitas vezes a gente está carregando cargas impossíveis que foram geradas por nós mesmos. Decisões que nós tomamos, atitudes que nós tomamos. Quando a gente decide não perdoar, quando a gente decide não pedir perdão, quando a gente decide não voltar atrás, quando a gente decide virar a mesa, quando a gente decide falar, não, tem que ser do meu jeito ou não vai ser. Mais uma vez eu quero te dizer, coloca a tua vontade de lado, coloca o teu eu de lado e permita que o Senhor dirija a tua vida para que você viva aquilo que você jamais viveu antes. Entra nesse lugar de entrega, entra nesse lugar de dependência, porque você vai ver o futuro que o Senhor tem para a tua vida. Perdão é a passagem, é o ticket para um futuro melhor. Perdão não é vergonha. Se você acha que é uma humilhação, lembre então do que a palavra está dizendo, que os humilhados serão exaltados. Se você precisa começar esse ano perdoando, perdoe. Eu oro para que o Senhor toque no teu coração agora, que nesse primeiro dia do ano você possa começar a tomar decisões corretas, para que você caminhe naquilo que Deus tem para você. A carga que você está carregando é impossível de carregar. E enquanto você não decidir soltar isso, ela vai continuar te frustrando, ela vai continuar te decepcionando. Ela vai continuar te fazendo sentir essa impotência diante das situações que você tem diante de você. Para esse ano você vai precisar de foco. Foco. Quem tem muita coisa para fazer, ou quem quer fazer muitas coisas, acaba não fazendo nada bem. A gente tem que ser capaz de muitas vezes de dizer não para tudo aquilo que não está ligado ao propósito de Deus nas nossas vidas. E eu oro para que o Senhor te dê sabedoria para que você diga não para aquilo que está te afastando do que Deus tem para você. Eu oro para que o Senhor te dê força para que você possa dizer não para tudo aquilo que não faz parte do plano de Deus para você. E é interessante porque nós estamos na terra das oportunidades, né? Quanta coisa boa acontecendo, surgindo, e tem hora que parece que a gente não vai chegar, porque é muita coisa boa acontecendo, muita oportunidade legal surgindo, mas é o que o Senhor tem para você, é o que o Senhor te trouxe aqui para fazer, é o que Ele já colocou no teu coração, é aquilo que Ele já te falou que tinha para você, porque se não é, diga não, porque você vai precisar de foco. E é interessante porque só consegue ter foco quem tem paz. Eu vou te dar um exemplo aqui muito... Se você não está bem financeiramente, qualquer oferta vai te balançar. Qualquer coisa que te ofereçam vai te balançar. Se você não está bem nos teus relacionamentos, qualquer pessoa vai ter acesso ao teu coração, qualquer pessoa vai ter acesso aos teus sentimentos e vai te machucar, e vai te decepcionar, e vai te frustrar, porque você não tem paz e, consequentemente, não vive focado. Constância vai ser muito importante. A gente não pode desistir diante das dificuldades. Outra coisa que você vai precisar em 2023, ter pessoas na tua vida que te ajudem a melhorar. Melhorar não significa te dizer sim para tudo que você quer. Não significa que vai estar ali só te acariciando e falar, cara, você é incrível, como tudo que você faz está bom. Ter pessoas que te ajudam a melhorar. É pessoas que vão fazer com que você não desista.
É que pessoas que vão te fazer falar a verdade, que não vão te permitir parar. Quando verem que você está com uma percepção totalmente distorcida de determinadas realidades, eles vão olhar para você e vão te falar: você está errado. Você está errado. Quero te dizer que ninguém faz nada sozinho. Se tem algo que eu aprendi nos últimos 4 anos, enquanto a gente plantou essa igreja, é que ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a seguir em frente. A gente precisa continuar andando, recebendo elogios ou críticas. Continue, não pare até viver o propósito de Deus para a tua vida. Não pare até ver que a promessa do Senhor se cumpriu. Se ainda não aconteceu, é porque não é o fim. Não é hora de parar, não é hora de abaixar os braços, é hora de continuar trabalhando, é hora de continuar insistindo, é hora de continuar confiando. Coloca os teus olhos no Senhor, e por mais que as dificuldades continuem se apresentando, coloque os olhos nele e confie naquilo que ele tem para a tua vida. Tem uma frase de Einstein que diz: louco é aquele que faz sempre a mesma coisa e espera resultados diferentes. Hoje você tem uma oportunidade de mudar o teu comportamento. Hoje você tem a oportunidade de transformar as atitudes, as escolhas que você vem tendo, para que você viva algo totalmente diferente. Vamos ativar nossa fé, orando juntos, porque eu creio que 2023... só vai ser diferente se nós formos diferentes. Será que você consegue identificar o que é que está tirando a tua paz hoje? Será que você está conseguindo manter o teu foco naquilo que Deus colocou no teu coração? Tem pessoas ao teu lado que estão te ajudando a alcançar os teus objetivos? E aqui eu leio exatamente o mesmo versículo que a Sarinha leu hoje. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém. Voltando para o texto de Efésios, Deus vai mais alto com aqueles que estão dispostos a ir mais profundo. Deus vai fazer algo maravilhoso nas nossas vidas, mas a gente precisa estar disposto a trabalhar alicerces, a trabalhar fundamento, a trabalhar a construção daquilo que ninguém está vendo, daquilo que ninguém está percebendo. Na época que era pastor no Brasil, era interessante porque a gente trabalhou na construção de algumas igrejas, tudo no sistema de mutirão, né? Mutirão é aquilo, os próprios homens da igreja se organizavam e todos os finais de semana, como a gente não tinha recursos para pagar uma equipe para fazer a construção, vários homens da igreja eram profissionais de construção, então nós íamos lá todos os sábados e todos os domingos para construir o prédio da igreja. Fiz isso no Popular, fiz isso no América 4, trabalhamos no Buriti, em vários lugares. E era interessante porque toda vez que a gente começava uma obra, era um ano e meio, 2 anos, só cavando buraco. Todos os finais de semana a gente estava lá, e como era ruim fazer aquela estrutura, porque a gente também não tinha as máquinas, era tudo na mão. Era um homem de um lado, outro homem do outro, e virando aquela broca, descendo ela na mão. Quantas vezes a gente está trabalhando, a gente está se dedicando, a gente está se esforçando, e você chega lá achando que vai ver algo e não tem nada. Quantas vezes você está experimentando isso nos teus relacionamentos, no teu casamento, na tua relação com os teus filhos, no teu relacionamento com os colegas de trabalho, com os sócios de negócios. Você faz e chega achando que vai ver algo e que vai experimentar algo e não vê nada. E aí a palavra do Senhor vem no versículo 17 do capítulo 3 e disse: peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, porque assim
para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Você está disposto a ir mais profundo? Você está disposto a continuar cavando? Porque justamente a profundidade que você desce é o que vai determinar o tamanho do prédio que vai poder ser construído em cima depois. Esse tempo que você está gastando onde ninguém vê, onde ninguém escuta, onde muitas vezes parece que está passando desapercebido, é o que vai determinar o que o Senhor vai fazer depois na tua vida. Por isso eu quero te dizer, continue focado. Mantenha Deus em primeiro lugar. Ore em todas as circunstâncias, em todas as situações. Busque a vontade dEle para a tua vida. Busque a vontade dEle para a tua família. Busque a vontade dEle para tudo aquilo que você se envolver. O que você acha de primeiro começar a crescer para baixo? O que você acha de primeiro se aprofundar naquilo que o Senhor está te mostrando, naquilo que Ele está te revelando? Quantas vezes quando o Senhor começou a falar com a gente não tinha ideia de tudo aquilo que Ele ia fazer, e a gente ainda continua se surpreendendo a cada dia. Você está disposto a se aprofundar para descobrir e viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida? Então, antes de começar a crescer para cima, onde todos vêm, você precisa crescer para baixo. Você precisa se aprofundar. Eu sei que Deus vai nos levar a lugares altos, mas antes nós temos que nos aprofundar. Antes nós precisamos amadurecer. Antes nós precisamos aprender a amar como a gente nunca amou, a suportar como a gente nunca suportou, a perdoar como a gente nunca perdoou, porque o Senhor quer que nós nos aprofundemos. Muitos grandes sonhos começam com algo morrendo dentro de nós. Começam com algo que a gente queria muito e a gente desejava muito, e que eu posso te dizer, não vai acontecer da maneira como você está esperando. Porque a própria palavra do Senhor me fala que Ele não pensa como eu penso. Ele não faz as coisas como eu faço. Ele tem uma maneira diferente, uma maneira especial. Aquilo que Deus tem para você não pode se comparar com o teu melhor plano, com o teu melhor projeto, com os teus maiores recursos. Isso não pode se comparar com aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero concluir dizendo que talvez hoje você tenha que arrumar muita coisa aí dentro da tua casa, para que Deus possa se sentir cada vez mais à vontade. Mas eu quero te dizer, faça isso hoje, porque a gente quer começar 2023 da maneira certa. A gente quer começar com os olhos no lugar certo. A gente quer começar vivendo aquilo que Ele tem para nós, e isso é maravilhoso. A gente já tem experimentado isso, e tudo o que está acontecendo aqui é obra disso, da vontade dEle sobre as nossas vidas. E a gente quer mais. Você topa se aprofundar naquilo que o Senhor tem para nós aqui nesse lugar? Você topa nós irmos juntos, continuarmos nos aprofundando, construindo alicerces, base para aquilo que o Senhor vai fazer? Porque a promessa sobre as nossas vidas é algo grandioso. A promessa de Deus sobre nós é muito grande. Mas para que isso se sustente, vai precisar de alicerce forte. Vai precisar de base profunda. A gente quer começar da maneira certa. E a maneira certa não é querendo aparecer, não é querendo se elevar sobre os demais. Mas hoje a palavra que vem aos nossos corações é que nós precisamos nos aprofundar e nos esconder nele. Nele. Se permita entrar nesse lugar. Esse lugar de transformação, em que muitas vezes você vai se sentir sozinho, em que muitas vezes você vai se sentir no escuro, em que muitas vezes você vai ter vontade de desistir de tudo. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai trazer tudo aquilo que é necessário. Pode que não seja aquilo que você desejava, mas o necessário você vai ter, para que o processo do Senhor se cumpra na tua vida. Quantas vezes a gente olha alguém passando por processos e a gente quer ajudar, a gente quer facilitar, a gente quer encurtar o caminho, fala, poxa, é tão boa a pessoa, deixa eu tentar ajudar. Permita que o Senhor faça o que precisa ser feito em cada vida, em cada coração, para que a gente experimente a vontade perfeita do Senhor nas nossas vidas. Eu
creio que nós vamos viver um ano super frutífero, super produtivo. Um ano onde nós vamos ver o Senhor fazendo muito mais além do que a gente pediu ou pensou. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estar disposto a se aprofundar. Em nome de Jesus.